O Ministério Público de Mato Grosso instaurou inquérito para investigar uma licitação da Secretaria de Infraestrutura e Logística para a construção de 2 pontes sobre o Ribeirão do Lipa, na rodovia MT-010, conhecida como Estrada da Guia, entre Cuiabá e Rosário Oeste. A obra é estimada em R$ 4.400.000, porém a licitação foi feita na modalidade regime diferenciado de contratação, o famoso RDC, legislação atualmente suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. E a aprovação de contas do governo Pedro Taques, ocorrida na semana passada na Comissão de Fiscalização e Orçamento, tem gerado polêmica. O Tribunal de Justiça acatou aí um mandado de segurança protocolado pelo deputado estadual Zeca Viana por irregularidades na sessão extraordinária que tramitou o parecer das contas do governo referentes ao exercício de 2016. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado Zeca Viana. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos assistem. Deputado, o que é que teve de errado aí com essa aprovação das contas na Comissão de Fiscalização e Orçamento lá da Assembleia? O que teve de errado foi a fórmula que conduziram o processo, o atropelamento do processo. O processo das contas estava sob a vista do deputado Silvano Amaral e o presidente da Comissão de Fiscalização e Orçamento, que é o deputado Will Santos, atropelou o processo inclusive marcou 2 audiências extraordinárias. Marcou uma, e o deputado Silvano Amaral ainda não tinha devolvido. Não tinha devolvido. E aí marcou a outra para terça-feira passada, às 7h30 da manhã, onde nós tínhamos a extraordinária nossa, a ordinária nossa é nas quarta-feiras, às 14 horas. E ele marcou a extraordinária exatamente somente para julgar as contas, o processo das contas do governador. Como o deputado Silvano Amaral não havia devolvido ainda o processo, eles fizeram uma votação simbólica, sem o processo físico. E eu achei aquilo que o nosso regimento interno não permite isso. Aí nós não tivemos um diálogo, um entendimento entre nós, deputados lá. Eu tive que recorrer à justiça para que ela julgasse o caso e desse o seu parecer para ver se quem está correto nesse caso. Deputado, um outro caso aí que envolve também uma denúncia que foi feita primeiramente pelo senhor e pela deputada Janaína Riva, que é a respeito daqueles kits de pontes, né? Aquela licitação superior a R$300 milhões e hoje a informação é de que o governo decidiu suspender a licitação. Então tinha coisa errada. Mas, Lúcio, além de ter feito um imbróglio que não justificava, eles usaram um regime do RDC que não está aprovado. Muito pelo contrário, foi suspenso pelo Supremo. E colocaram um nome complicado para definir ponte. O senhor consegue lembrar daquele nome? Difícil, não é? Kits de obstáculos, não sei o que, é um negócio bem complicado, para não entender mesmo. Mas, felizmente, o Ministério Público entendeu o imbróglio que eles cometeram e usando uma lei que não está aprovada ainda. O projeto de lei do RDC está na Assembleia Legislativa, não foi votado ainda, nem passou na comissão. Passou numa comissão, mas voltou porque a gente pôs umas emendas, eu pus um substitutivo integral e para se tornar mais claro a situação, né? Mas o que a gente vê por parte do governo é a dificuldade que ele está tendo em fazer qualquer licitação, que até hoje o governo teve toda a dificuldade de fazer as licitações. Eu não sei o porquê. Não sei se a equipe não é boa ou a equipe não tem vontade de fazer, mas agora, como está vencendo o mandato dele, ele vem com esse atropelo para cima da Assembleia e quer que a Assembleia seja cúmplice dos erros dele. E eu estou convencendo os colegas deputados que nós não devemos ser cúmplices de mais erros como foi cometido no passado. Deputado, falar um pouco agora de política e eleições 2018. Aqueles 9 partidos de oposição que se reuniram há umas 2 semanas aí, devem divulgar ainda essa semana um documento. Primeiro falou-se aí carta por Mato Grosso, mas ainda não tem um nome definido. O que é que esse documento vai dizer à sociedade? Esse documento... E ele é lançado essa semana ainda? Tem uma
Tem um pessoal dentro do grupo que está pedindo para que seja protelado um pouco mais. E tem outros que já querem lançar imediato, divulgar imediato. Mas é uma carta explicando para a sociedade, no meu ponto de vista, a sociedade, a maioria já sabe, o porquê da base aliada do governador saíram da base dele e não apoia a reeleição dele. O senhor está falando aí dos ex-aliados. Dos ex-aliados, principalmente esses que deixaram agora recentemente, que insistiram, tiveram a coragem de permanecer insistindo que poderia dar certo o governo, mas infelizmente viram que o governo não, na forma que ele vem administrando, é impossível dar certo uma administração no Estado, aí eles optaram para sair fora. Eu fui o primeiro que saí do barco, é conhecido de todo mundo, né? Mas é basicamente isso aí, porque no início o governador começou a chamar de traidores e coisas, etc., mas não tem nada de traidores, não tem nada disso. É um sentimento de um desgoverno, um desserviço prestado por esse governo para a sociedade. O senhor falou em desgoverno. Uma das cobranças que o governador Pedro Taques fez recentemente em relação aos ex-aliados é a seguinte, falou, olha, dizem que o governo não fez a lição de casa, mas eles não apontam onde o governo errou. Esse documento vai mostrar isso? Vai colocar o dedo na ferida? Tem todos os pontos. Eu vou dar alguns pontos aqui. O MT Integrado é um programa do ex-governador, com dinheiro na conta e com as MTs licitado. Ele não deu continuidade em 15%. Várias licitações e agora, recentemente, eu fiz um requerimento cobrando, porque o argumento antes da eleição é que as empresas superfaturavam. E agora, recentemente, fez aditivo da MT-100 para uma empresa só com 59 milhões de aditivo. Então, poxa, se havia um superfaturamento lá atrás, ele suspendeu a obra, 3 anos e meio a empresa parada, e agora entra com aditivo, como cancelou várias outras licitações. Tem exemplo aí de estrada que ia custar 15 milhões para o Estado, cancelou a licitação. Hoje, para fazer uma nova licitação, não vai sair por menos de 25, 30 milhões. Então, isso é rombo no caixa do governo. O governo falhou na gestão, deputado? Falhou. Com o MT Integrado, ele não conseguiu dar prosseguimento nos programas que vinha. O Proconcreto, 470 milhões. Assinado o contrato com o Banco do Brasil para liberar 90 milhões final de 2014, 190 milhões final de 2015, 190 milhões final de 2016, com todas as pontes localizadas, com as suas localizações, a sua metragem e o seu custo, e todos licitados, não fez nenhuma. Esse é o problema na saúde também? Isso também é da saúde. A da saúde, o governador Pedro Taques, ele está repassando simplesmente 12,6%. da saúde, onde o limite mínimo é 12%. Se ele elevasse um pouquinho o repasse, não teria esse caos que está passando nos hospitais. Mas teria dinheiro? Tem dinheiro. O nosso Estado, nos últimos 3 anos, está com 28% a 30% de aumento de arrecadação. Tem dinheiro, o problema nosso não é dinheiro. Nós tivemos aí uma média de 10% de aumento anual de arrecadação. O problema é falta de gestão, falta de organizar o Estado e de gerenciar o Estado. Deputado, os partidos aí de oposição, principalmente esses partidos onde estão acomodados os ex-aliados do governador Pedro Taques, vinham alimentando a expectativa de que o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, pudesse vir a sair candidato ao governo. Hoje tem gente que não acredita mais nisso. Aí a próxima alternativa seria a candidatura ao governo do ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta. É isso? É isso. Mauro Mendes não será mais candidato, na opinião do senhor? Não, ele ainda tem a possibilidade, que nós estamos respeitando um prazo que ele pediu. Ele tem os problemas particulares dele, e a gente tem que respeitar, mas já está definido. O Mauro não saindo, o Pivetta é candidato a governo do Estado. Está definido entre todo o grupo nosso de oposição. Precisamos ainda conversar com outros partidos, principalmente os partidos que estão lá com o senador Wellington, que a gente vai tentar trazer para todo mundo junto. Aí nós temos um candidato único da oposição,
contra a situação. Para nós não dividirmos os votos, a intenção nossa é fazer esse trabalho. Assim que o Mauro definir que deve ser agora por esses dias, até a semana que vem, se ele será candidato ou não. Porque o nome do Mauro é unanimidade. O do Pivetta já não tem aquela unanimidade assim, mas só com... Mas os partidos estão sendo consultados para saber se eles apoiariam Otaviano Pivetta? Parece que tem um movimento nesse sentido. Não, estão sendo. Os partidos que estão conosco estão sendo, todos eles já aderiram. Por isso que eu falei, nós temos que conversar com os partidos que estão lá junto com o senador Wellington, para ver se adere também essa candidatura do Otaviano Pivetta. Que o Otaviano Pivetta, depois que a gente lançou o nome dele, eu estive viajando aí esse final de semana nos municípios, no estado, está super aceita, está caindo como uma luva como o nosso futuro governador. Deputado, só para encerrar, o nome de Otaviano Pivetta, ele teria a aprovação do Democratas de Jaime Campos e Eduardo Botelho? Ainda tem um impasse, nós temos que ser realistas. Tem um impasse e nós temos que ser realistas. Tem a ala do PSB, que foi para o DEM recentemente, que apoia o Otaviano Pivetta. Que é o grupo de Mauro Mendes. Que é o grupo de Mauro Mendes. E aí nós temos que fazer um convencimento com o Jaime Campos, com o próprio presidente da Assembleia, o Botelho, e também com o Dilmar Dal Bosco. Mas eu acredito que não está difícil essa conversação. Eu vejo uma certa aproximação do Jaime com o Pedro. E o Jaime e o Botelho, eles são mais tendenciosos para estar junto com o Pedro. Mas a grande maioria... Dá para mudar a cabeça deles? Eu acredito que sim. A grande maioria do DEM, inclusive os próprios prefeitos do DEM, não aceitam andar com Pedro. Eu tenho conversado com alguns e vereadores, eles não aceitam andarem com Pedro. Então, eu acredito que dentro do próprio DEM vai haver um manifesto para que eles não aderem à reeleição do Pedro Táxi. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço pela oportunidade e tenham todos uma boa tarde.